Bom, falar do Cambé é falar de uma paixão à parte, né? Uma coisa que mexe comigo até hoje. Fui pro Campeonato Brasileiro de 2014, a primeira vez, com a minha equipe, né? Meu primo trabalhava comigo aqui na época. E a gente foi cheio de expectativas, né? Pra viajar fora da cidade, fora do estado, na grande São Paulo, centro comercial do país ali e tal. Todas as feiras bacanas, tudo que acontece começa a chegar em São Paulo. E aí a gente foi para experimentar no Campeonato Brasileiro, da competição. Estava ali entre os 28, se não me engano, 27 equipes do Brasil. E o coração a milhão e tal, a gente foi, fez o nosso trabalho e a nossa, como a gente era novato, a nossa bateria foi a última bateria. A gente era novato e era do extremo sul do Brasil, então a gente foi a última bateria junto com os campeões, né, do ano anterior, que é sempre de praxe, os campeões fazerem parte da última bateria. E para nossa surpresa, terminou a bateria e daí já se anunciavam os finalistas daquele ano, os 3 finalistas. E aí anunciaram 2 finalistas e de repente anunciaram o nosso nome. E a gente já no primeiro ano de competição participando de uma final de um campeonato de envelopamento, né, cara? Então assim, como eu sempre falo, saindo de uma cidadezinha pequena, no extremo sul do Brasil, para São Paulo, né, na verdade, como eu digo, da cidade pequena para o mundo. Foi ali que a gente realmente foi apresentado para o mundo do envelopamento. E, cara, foi assim, uma experiência sensacional. A gente conheceu vários nomes, né? Muitos se tornaram amigos hoje, caras que a gente só reverenciava. Hoje a gente pode trocar ideia e compartilhar experiência. E muitos outros colegas também, né, de profissão que a gente competiu contra ali naquele momento, depois acabaram se tornando grandes amigos e a gente divide a alegria assim, de novas experiências com cada um deles. A partir daquele ano ali a gente resolveu focar mesmo na questão do envelopamento. Então a gente começou a tirar, em definitivo, vários trabalhos da nossa lista ali de trabalhos e focar para o envelopamento, mesmo que a gente ainda continuasse trabalhando com outras linhas de envelopamento que não só automotivo. Então, cada ano a gente foi eliminando alguma coisa, acabamos eliminando o recorte eletrônico, acabamos eliminando o serviço externo, no caso de vitrines e tudo mais, e ficamos só com o envelopamento automotivo, envelopamento comercial e o envelopamento decorativo ainda, né? Que veio a ficar até 2020, ali, outubro de 2020, mais ou menos, quando a gente ainda atendia nessa forma. Mas voltando ali para a questão do campeonato, a gente ficou em terceiro lugar no Brasil, uma coisa incrível para nós. A gente voltou sendo a melhor equipe do estado. E, cara, de fato aquilo mudou assim, a nossa realidade como empresa aqui, né? Porque a gente começou a entender que a gente sentia um trabalho a nível de Brasil e que a gente não queria ficar só em Rio Grande, quero ser o melhor. Voltando ali para a questão do campeonato, a gente ficou em terceiro lugar no Brasil, uma coisa incrível para nós. A gente voltou sendo a melhor equipe do estado. E, cara, de fato aquilo mudou assim, a nossa realidade como empresa aqui, né? Porque a gente começou a entender que a gente sentia um trabalho a nível de Brasil e que a gente não queria ficar só em Rio Grande, quero ser o melhor de Rio Grande. Não, nunca foi esse o objetivo. Mas sim poder estar de fato, como eu sempre falo, inclusive falo isso nas lives, falo isso nos cursos, ter uma régua em cima, né? Não nivelar a minha régua aqui por baixo, onde várias pessoas conseguem atingir, mas sim nivelar em cima, onde a gente sabe que é difícil chegar e talvez seja mais difícil ainda se manter, né, lá em cima. E foi assim que aconteceu. A gente voltou com muita experiência, que na verdade não era nada de experiência, né? Mas com muitas experiências. E a gente voltou para o campeonato em 2015 decidido ser campeões. É lógico que a gente foi no primeiro ano, ficou em terceiro, a gente vai ser campeão. E não foi o que aconteceu, porque a gente estava com um excesso de confiança muito grande.
Com certeza a gente tinha uma mão de obra melhor do que o ano anterior, só que todo mundo evoluiu. Faltam 15 minutos e faltava cortar tudo, fazer acabamento em tudo. E aí eu comecei a cortar no carro, né? Logicamente que não no carro, né? Os lugares onde deveria ter o corte, daí ainda faltava fazer capô, a gente resolveu esticar o capô mesmo sem ter cortado tudo, e daí acabou ficando um pouco desalinhado, e daí ficou por acabar, então foi a mesma coisa que não ter feito, e acho que ficou até pior do que a gente não tivesse feito, era para ter focado no acabamento da lateral, talvez a gente tivesse passado para a final, e não foi, e daí foi uma decepção muito grande para mim, assim, eu fiquei assim, cara, não acredito, era para estar nessa final e tal, e aí eu foquei todas as minhas forças para o Cambria Fast, né, que é o campeonato brasileiro de envelopamento automotivo Fast, categoria Fast, que é velocidade, que é só uma peça, capô, individual ali, quem fizer a melhor performance em relação ao acabamento e tempo ganha. E foi a primeira vez que eu fui campeão brasileiro no Cambria Fast, fiz na época 5 minutos e 5 e foi o melhor tempo daquele ano, assim. Fiquei muito feliz, pelo menos voltei com um bônus de material e ter sido campeão da categoria Fast também foi bem legal. Em 2016 a gente voltou para o campeonato decidido, né, que a gente iria para uma final de novo e tal, e acabou que as coisas não deram certo de novo, cara. Não deram certo e assim, eu fiquei numa frustração muito grande, foi um ano bem difícil assim para o campeonato, a gente teve discussões e daí a galera, a gente fica metendo pilha e quem não passava para a final, quem não sei o que e tal, e foi bem duro assim para nós não ir para a final, e eu de novo me dediquei ao Cambria Fest, acabei ganhando de novo, né? Tornei bicampeão brasileiro do Cambria Fest, só que esse ano com um bônus, né? Muito bacana, que foi bater o recorde mundial do capô, que até então era de 3 minutos e 42, se não me engano, 3 minutos e 42, e lembrando que no ano anterior eu tinha sido campeão com 5 minutos e 5, e nesse ano eu bati o recorde mundial, eu fui campeão com 3 minutos e 38. Aí sim, foi algo incrível assim, por ter batido o recorde, que era algo que eu vinha, né, tentando. Na verdade, assim, eu fiz o melhor tempo todos os dias da feira. Comecei com 4,5, 4,2, 3,58 e cheguei no último dia da feira, que era o quarto dia, com 13,38. Na verdade, eu fiz em 13,28, tinha uma bolha, recebi uma penalização de 10 segundos e ficou 13,38. E a partir dali, como a gente não tinha sido campeão no Cambria Pro, eu fiquei assim, cara, a gente tem que rever alguma coisa, o que está acontecendo e tal. E eu sempre falo muito isso, que o Cambria ele mudou a nossa forma de trabalhar aqui na loja. Que o que acontecia? A gente não tinha procedimentos, a gente trabalhava, tinha uma mão de obra boa, mas a gente falhava em alguns processos. Dependendo do carro que chegava, a gente tinha um procedimento. Se viesse um carro mais simples, um carro de empresa, a gente tinha outro procedimento. E a gente começou a conversar muito, falar, cara, não adianta, a gente chega no campeonato e não, sei lá, tem que ficar pensando o que fazer, a gente tem que transformar isso no nosso dia a dia. Então a gente transformou as regras do campeonato num dia a dia nosso da loja. Então o carro chegava, a gente fazia o checklist, via se estava tudo ok, a gente descontaminava o carro, limpava o carro, ia para os isolamentos com fita crepe e tudo mais e tal, conferia o layout, conferia as medidas para depois a aplicação. E a gente começou a fazer isso. Durante um ano inteiro a gente se preparou para o Cambria de 2017. E foi justamente o que aconteceu. A gente chegou em 2017 e fomos para a final. E a gente ficou... na verdade a gente foi desclassificado, né? Porque a nossa pontuação seria para ser campeão e encontraram um risco ali no nosso carro que em teoria não foi eu que fiz no estilete, mas eu também na hora do checklist não vi que tinha esse risco. Então, como eu não vi, eu recebi a penalização de desclassificação, né, de pontuação, acabamos ficando em terceiro lugar. Foi o ano que os guris
aqui do Sul, inclusive ganharam o Pablo e o Beto, mérito deles total, assim, nos guris, muito gente boa. E a gente ficou com aquele terceiro lugar meio amargo, assim, aquela, sabe, sabendo que tinha feito um bom trabalho, mas que infelizmente tinha errado. E aí eu sempre digo, né, que a derrota, isso eu vi uma frase uma vez que foi do Marcos Scott, irmão do Dimas Brasil, ele competindo numa prova lá de jiu-jitsu, ele perdeu no segundo lugar e ele colocou lá na legenda assim que a derrota ensina muito mais para quem perdeu do que a vitória para quem ganhou. E eu, na hora, fiquei naquela, cara, não, né, cara, a vitória é a vitória sempre. Eu não quero aprender, eu quero ganhar e tal. Mas aí, analisando a situação, eu disse assim, cara, é verdade, meu, como a gente aprende com a derrota, porque tu é obrigado a ficar um ano inteiro remoendo aquilo e pensando, cara, preciso mudar. O que eu preciso mudar para ganhar? Se eu continuar fazendo a mesma coisa, eu vou continuar perdendo. E então a gente ficou mais um ano remoendo tudo até 2018. E daí a gente foi entrar nas provas individuais também, então a gente competia uma eliminatória em dupla. Depois tinha uma prova criativa, os 6 melhores iam para uma semifinal. E dessa semifinal passavam os 8 melhores iam para uma semifinal. E dessa semifinal só passavam 3 para a final. E daí na semifinal a gente ficava um só, o auxiliar não trabalhava, ficava somente o lutador principal. E também foi um susto, assim, né, porque o campeonato mundial ele é individual, então já era meio que uma preparação pro campeonato. E aí em 2018 a gente foi para a final de novo e fomos vice-campeões. Como vocês estão vendo, foi frustração atrás de frustração, apesar de estarmos sempre no topo, né? Mas era uma frustração não ser campeão, chegar, bater na trave e não ganhar, e às vezes por detalhezinhos pequenos, mas também a gente começou a entender os erros, né? 2018 foi o ano que os carros já vinham com maçaneta. Eu tinha que fazer o carro com a maçaneta no lugar. E eu lembro que a gente conversava muito sobre isso e dizia, cara, mas é só um pouquinho, eu sou profissional, eu tiro a maçaneta pra envelopar e tal. Como é que a gente vai fazer uma competição com maçaneta no lugar? Mas foi, como eu falei, um aprendizado. A gente acabou desenvolvendo e eu cheguei a um ponto que quando eu fui vice-campeão 2018, eu disse, não, cara, eu preciso aprender a fazer maçaneta. Porque eu tenho que fazer uma maçaneta que os juízes vão olhar e vão dizer, cara, esse cara tirou a maçaneta ou não tirou a maçaneta daqui? E foi o que aconteceu, assim, eu comecei a estudar, me preparar. E aí foi o primeiro ano da etapa do Cambéa regional, né? Tinha tipo o Cambéa Nordeste e teve o Cambéa Etapa Sul, que com a graça de Deus a gente foi campeão. 606 pontos, Gênesis envelopamento, são os campeões da Etapa Sul, parabéns! Caleb e Rodrigo mandaram muito bem no final. Não posso negar que eles eram os favoritos. Eles 4 edições ou 2 edições eles foram em segundo lugar, Edu? 2 edições em segundo lugar. 2 edições foram e uma edição terceiro. 5 participações Cambéa. Uma salva de palmas a sempre todo mundo que pódio. participou aí E do finalmente campeonato. chegaram ao local mais alto gente do quer agradecer a pódio. presença Muito de bom, todos. super legal. Sem vocês, Parabéns. esse campeonato não existe. Então a gente participou da eliminatória, fomos para a final junto com o pessoal da Decore Adesivos, que na verdade na época era não me lembro exatamente como é que era, mas eles tinham outro nome, que era com G também. Então a gente ficava pensando, quando o cara ia dizer quem foi o campeão, a gente não sabia se era Gênesis ou se era eles, né? Que é do James e do Rodrigo lá, a gente boa pra caramba, assim, a gente fez uma amizade muito grande com eles. E a gente foi pra essa final e ganhamos o campeonato, foi emocionante, assim. A gente chorou pra caramba, porque tava com aquilo engasgado, assim, e poder ouvir o Marquinhos lá dizendo assim, e os campeões
no Canberra desse ano são os rapazes da Gênesis Envelopamento. E cara, foi uma emoção gigante, a gente chorou pra caramba. E o Rodrigo inclusive botou um chapelão de Galdério porque a gente estava aqui no sul, então a gente tinha que ganhar, não era para Santa Catarina ou Paraná, a gente tinha que ganhar. E graças a Deus aconteceu. E nesse campeonato a gente ganhou a vaga para o Campeonato Brasileiro, né, de 2019, com passagem aérea, tudo pago e tal, mais uns metros de material. E então a gente saiu vencedor e pensando, cara, 2019 tem que ser nosso. E os campeões do campeonato de 2019 ganhavam a vaga para o Campeonato Mundial na Alemanha, com tudo pago e tal, parará. Então a gente conversou e falou, vamos tirar passaporte, ficar tudo pronto para poder ir. Então quando eu fui para o Canberra em São Paulo em 2019, eu já estava com meu passaporte e assim, confiante de que a gente iria vencer. A gente passou de novo por eliminatório, passamos de novo pela semifinal, prova criativa, semifinal. E a gente chegou numa final muito parelha, assim, talvez tenha sido um dos anos mais acirrados assim, do campeonato. A gente foi para a final nós aqui da Gênesis, WS Adesivações lá do Wellington e do Rafael, e o James e o Rodrigo de novo já também na final. E foi muito acirrado, assim, a prova a gente tinha 5 horas para fazer o carro, mas todo mundo terminou com média de 3 horas e 10, foi assim, pegadaço. E a gente estava muito confiante. E eu sempre falei, cara, eu quero ser campeão, não quero que ninguém erre. Não tiro o mérito de quem já foi campeão quando a gente errou, né? Mas eu não queria que ninguém errasse, eu queria que todo mundo fizesse o melhor trampo do mundo e que a gente conseguisse fazer um trampo um pouquinho melhor do mundo só. E, cara, a gente fez um trampo muito bom, todos os guris, né, fizeram um trampo muito bom. E aí, em terceiro lugar, sempre anunciei o terceiro lugar primeiro, né? Em terceiro lugar ficou o James e o Rodrigo. E aí a gente ficou naqueles momentos de tensão, né, que é mod base, olha pra baixo, olha pro céu e abre e fecha a mão e Senhor, meu Deus, e de novo tudo acontecendo. A gente já tinha vivido isso um ano com terceiro lugar, outro ano com terceiro lugar, um ano vice-campeão, daí a gente conseguiu ser campeão de uma etapa sul e estava vivendo aquilo de novo pela 5ª vez em 7 edições do campeonato e pensando, meu Deus, cara, a gente merece. E aí saiu o resultado e nós, por uma diferença de 5 pontos, não fomos campeões de novo. A gente ficou de novo no vice-campeonato. Cara, que frustração. Foi uma frustração terrível, assim, e eu disse, agora eu tenho que assimilar um pouco, porque na verdade eu já não estou querendo aprender nada, eu só quero ganhar, né? Eu não quero mais saber que a derrota ensina mais ou coisa assim, eu quero ganhar. Mas foi muito rápido, assim, me levei a pancada muito rápido. Em São Paulo mesmo eu decidi que eu iria para o Campeonato Mundial. Eu disse, cara, eu vou ir. Nem que eu tenha que pagar no meu bolso, que tenha que correr, mas eu vou ir. E a gente foi para uma festa da Altac um dia depois, na hamburgueria lá, e a gente trocou muita ideia. Até o Dimas, que era um dos jurados, meu amigo, e era um dos jurados, ele falou, vocês fizeram um trampo muito bom e tal. E até não sei, de repente é até mais difícil julgar um amigo, porque tu é mais rígido, com medo de beneficiar e tal, né? E eu falei, cara, eu não quero nem te ouvir, mano. Eu não quero saber de nada. Ficar quieto só e deu. Vamos comer um hambúrguer. Ele, não, sério, cara, o trabalho muito bem feito e tal. Mas enfim, a gente não ganhou. Mas na verdade foi um ano incrível, assim, 2019 foi um ano incrível. Acabei voltando para o Rio Grande e decidindo que eu ia ir pro campeonato. Conversei com o Edu, conversei com o Marcelo, pedi umas dicas para saber onde comprar, como comprar passagem, hotel e essas coisas e tal. Tive a ajuda de alguns amigos, alguns parceiros também que nos ajudaram alguma coisa financeiramente. E, 12 vezes no cartão e é barato. E foi, mano. E eu fui pro campeonato em maio na Alemanha. E, cara, a história é muito maluca, assim, muito maluca. Eu saí daqui sem falar inglês.
arranhando mal um espanhol aqui por a gente ser de uma área de fronteira, então com certeza um portunhol. E aprendi muito lá, porque eu colhei uma galera do México e a gente trocava muita ideia. E eu saí daqui assim, Google Tradutor e vambora. E fiz escala em Roma, cheguei em Roma moído já, morto, porque eu saí de Rio Grande meia-noite, 5 horas de ônibus até Porto Alegre. Cheguei em Porto Alegre 5 horas da manhã, para esperar meu voo era só às 9. Peguei o voo às 9, cheguei 10h30 em São Paulo, meu voo era meio-dia ou 1h da tarde para Roma. Aí voei 12 horas para Roma e cheguei lá para fazer toda aquela correria e escala ali para ir para Munique. Quando eu cheguei em Munique, eu não me dei por conta, eu cheguei em Munique 10 horas da manhã. E 10 horas da manhã eu já deveria estar competindo no campeonato. Peguei um táxi lá, me comuniquei com o cara ali conforme deu. Peguei um táxi, cheguei na feira. Quando eu cheguei na feira, eu fui ali, tá, tinha o pessoal me recepcionando e eu falei que eu ia participar do World Warp Masters, né? E daí precisa fazer a tua inscrição ali. Eu disse, pô, pode, já fiz a inscrição pelo site. Daí fui ali e tal, e eu assim, eu levei 300 euros em dinheiro. Gastei 80 no táxi, chegou lá, a inscrição era 200 euros. Eu falei, pô, você tá maluco, cara, eu vou ficar com o quê? E eu disse, não, mas eu já me inscrevi, eu vou participar do World Warp Masters. Não tem a ver com... Não, mas tem que se inscrever. E aí, sem falar direito inglês e tal, foi que eu consegui o telefone do Ale, né, responsável pela feira lá da FESPA. Aí o Ale me ligou, cara, já tá indo pessoal e tal, não sei o que. Eu sei que assim, conseguiram a minha credencial, eu entrei pro campeonato. E cheguei lá com a minha mochilinha, minha mala e simplesmente eu cheguei na arena e o cara disse, vem, outra vez. Então assim, viajando todo esse tempo, eu entrei direto na arena para competir e eram 20 e poucos. Acabei passando ainda para a próxima fase, que era uma fase criativa. Passei nessa fase criativa de novo e fui para uma terceira fase, tudo no mesmo dia. A terceira fase eu tinha que fazer uma porta inteira com maçaneta no lugar. Eu lembro, né, que a gente estava falando sobre a questão da maçaneta ali, que o Campeonato Brasileiro, que era para tirar a maçaneta, então chegamos lá e era com maçaneta. E aí o que aconteceu? Eu fiz, me saí bem até nessa prova, mas eu cometi um erro de novo. Cometi um erro na hora do corte, o material era muito fino, não estava acostumado a trabalhar com material cast na época ainda. Não era algo diário, o material da Rexis, e daí acabei cortando o material e pegou uma beirinha da maçaneta do carro. E achei muito legal essa experiência porque o jurado era de Madrid, e aí ele me chamou e falou, cara, vem cá, tá vendo como vou tirar o material agora e tal, pra cá. Aí tirou o material, me mostrou onde tinha riscado, foi tudo que riscou, e eu, sim, tranquilo e tal, porque tipo, se eu dissesse que não, beleza, não teria contato. E eu fiquei impressionado com aquilo, assim, porque a questão cultural dos caras é assim, o cara fez, não, eu cortei, não cortei, então tá, se não foi tudo, beleza. A educação, assim, a questão toda, apesar da competição, eu achei muito interessante. E aí no fim passou um lapisinho branco ali e ficou um pouquinho no verniz do branco, cara, cortou e tal, e eu disse, como é que funciona? Vocês classificaram, porque a gente sabe que aqui no Brasil, no Campeonato Brasileiro, é desclassificação. E ele disse, não, a tua nota é cortada ao meio, 50%. Beleza. Aí, a gente foi embora, foi jantar e tal, jantamos junto com o pessoal da Oracle até, foi uma experiência bem bacana. E no outro dia saiu o resultado. Aí passavam 12 pessoas para a próxima etapa. E eu fiquei em 13º por causa dessa penalização. Na verdade, com uma nota para passar em segundo lugar.
se acrescentasse, né, 50%. Mas foi, de qualquer forma, uma experiência muito incrível. E eu, como de costume, não pude me entregar, né? Me inscrevi na Batalha da Rexis. O pessoal que é do desenvolvimento conhece, é bem uma peça côncava, com entradas e tal. Acabei indo para a final também lá e fiquei em 4º lugar. Então tive uma experiência muito incrível em Munique. Eu tenho a lembrança disso aqui na loja, depois vocês vão ver no take aí, de algo que realmente foi muito bacana assim na minha vida.